Olá, queridos, Deus abençoe você, sua vida, sua família. Este amigo que vos fala, o pastor Sérgio Santos. Estamos aqui de volta com o nosso canal, A Luz das Escrituras. E você é o nosso convidado a fazer parte desse canal, onde tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Estaremos aqui hoje abordando sobre um tema muito importante, aliás, faz parte de uma doutrina bíblica e é uma disciplina do nosso discipulado, onde nós estamos aqui sempre transmitindo. Não sei se você percebeu, mas esse canal é um canal educativo. Nós temos aqui aulas do curso do IBADEP, aula do curso básico de teologia. Nós temos aqui aula do curso avançado também em teologia, chamamos assim o curso de bacharel. E temos aulas do discipulado aqui, é um canal inteiramente voltado para as escrituras, né? E você é o nosso convidado a se interagir conosco, estará sempre recebendo no seu aparelho, se assim você se inscrever, sempre uma palavra instrutiva, uma palavra de conhecimento, uma palavra à luz das escrituras para seu crescimento e livro espiritual. Nós estaremos abordando nessa hora a respeito, né, no nosso discipulado, mais uma aula do discipulado, sobre a Trindade. O nosso objetivo, a princípio, não é explicar propriamente dito a respeito da Trindade, porque esse não é o objetivo de Deus. Deus ele não vem se explicando, olha, eu sou um único Deus, não, mas ele vem se revelando. Ele vem se revelando em toda a Bíblia, e essa é a nossa intenção. A nossa pretensão aqui é levar a você o que já está revelado a respeito da Trindade, uma doutrina bíblica onde nós temos com muita clareza, a princípio, nas Escrituras. Então, como a revelação já é escrita, né, nas Escrituras, nós podemos identificar e dizer que a Trindade é exatamente a presença de Deus em três pessoas distintas, né? Que se identifica em três pessoas distintas, embora tendo a mesma essência. Ele se manifesta na pessoa do Pai, se manifesta na pessoa do Filho e se manifesta ou se revela, né, como você queira entender, na pessoa do seu Filho. São três dispensações, olhando para o contexto histórico, biblicamente falando, são três dispensações. Na criação, o Senhor Deus se manifesta como Criador. Na dispensação do Filho, ele se manifesta como Filho na pessoa do seu Filho. Inclusive, Colossenses do apóstolo Paulo vai dizer, Jesus é a expressa imagem do Deus invisível, né? Quer conhecer a Deus, conheça Jesus. E na dispensação, após a ascensão de Jesus, vem o Espírito Santo e Deus se revela hoje na pessoa do Espírito Santo. Então, esse é o desenrolar da expressão Trindade, né? São três pessoas, né? É um único Deus em três pessoas distintas, subsistindo, né, em três pessoas distintas, tendo a mesma essência, né? Não existe aqui três deuses, não existe três poderes, é um só Deus existente, ou pré-existente, em três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia vai ser clara em nos revelar a presença dessas três pessoas lá na sexta criação, quando em Gênesis, né, quando Deus já está na sexta criação, a Bíblia diz que Deus vai criar o homem do pó da terra, e o texto está lá bem claro dizendo, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Veja que Deus ele vai usar o termo, a expressão façamos, que é um verbo de ação, e ele não diz faça-se, ele diz façamos. Obviamente ele está se referindo a mais duas pessoas, né? A mais duas pessoas. Aí você pode dizer, mas Deus está se referindo aos anjos,
Eu dizia a você que, obviamente que não, porque a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E se ele diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, se a Bíblia fala isso, Deus não faria o homem à imagem e semelhança de anjos, porque anjos são espíritos, de acordo com alguns contextos bíblicos, são espíritos ministradores diante de Deus, mas também seres bizarros, seres que se transformam, né? Quando eles eram enviados por Deus à Terra, eles se transformavam em animal, no próprio homem, né? E são angiofania, né? Assim podemos chamar essas transformações dos anjos. Então Deus criou o homem à sua imagem e sua semelhança, porque Deus é um ser pessoal. Deus é um ser pessoal, Deus ele tem a característica de uma pessoa, e o que traz a identidade de uma pessoa são 3 elementos importantes que eu quero aqui identificar a você. Uma forma de nós identificarmos uma pessoa, ela está intrinsecamente ligada a três características. Uma pessoa é caracterizada por ser alguém que tem vontade. Deus, ele é um ser que tem vontade própria, ok? Uma pessoa é caracterizada por ser um ser inteligente, intelectualmente falando, né? Ser uma pessoa racional. Deus é um ser racional, Deus pensa, né? E uma pessoa é caracterizada como pessoa por ter sentimentos. Então essas 3 características identificam a pessoa: por ter vontade, por ser racional e por ter sentimento. Deus também, em toda a Bíblia, vai se revelar com essas características. A vontade de Deus é boa, né? Disse o apóstolo Paulo em Romanos 12, versículo 12 em diante. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então Deus tem vontade. Deus é um Deus de decisão de vontade. A Bíblia diz que Deus também é um ser pensante. Deus, ele pensa, né? Antes de criar todas as coisas, ele pensou. Ninguém cria nada sem que antes possa pensar naquilo que vai criar. Então, o pensamento, o que é um pensamento? O pensamento é algo que você se manifesta. Você revela o que está no seu coração. E Deus também revelou através da sua criação de tudo que fez até os dias de hoje. Mas Deus é um ser que pensa, que tem sentimento também, né? Ele tem sentimento. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus é um ser que tem sentimento. Nesse sentido, Deus é um ser pessoal, é um ser presente. A Bíblia diz que Deus tem olhos. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra buscando um fiel, né? Os fiéis da terra. Então Deus, ele tem mão, né? São características arrogadas ao ser pessoal de Deus. A mão do Senhor, Isaías 59, versículo 1, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem os seus ouvidos tapados para que não possa ouvir, né? E a Bíblia diz que o Senhor, ele é revelado em toda a Escritura como um ser pessoal. E nos últimos dias, Deus se revelou na pessoa do seu Filho, a imagem expressa da sua imagem, né, e semelhança. E nós temos aí muitas outras provas e revelações bíblicas sobre a pessoa da Trindade. Jesus, quando ele foi se batizar, a Bíblia revela a presença real da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? Na pessoa do Filho, Deus estava ali, né? E a Bíblia diz que quando Jesus é batizado, uma voz do céu surge e diz: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. E no mesmo momento ali, também, o Espírito Santo se revela vindo de forma corpórea sobre Jesus. Então ali está a Trindade, né? Bem presente ali, real, de forma revelada, né? Na pessoa do Espírito Santo, do Filho e na pessoa do Pai.
É claro, cada um revelando distintamente. O Pai se revela como o Pai, o Filho se revela como o Filho de Deus, né? E o Espírito Santo se revela como o Consolador, o Espírito da verdade, que vem sobre Jesus, né? As Escrituras vai revelar também, Efésios, o apóstolo Paulo, sempre revelando a Trindade, quando ele vai impetrar a bênção apostólica, dizendo que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e consolações do Espírito Santo seja com a igreja. Então, em toda a Escritura, você vai observar que existe a pessoa do Espírito Santo se revelando. E algo muito importante a entender que essa mesma doutrina da Trindade, ela vai revelar mais 3 outras doutrinas, né? Veja como é importante a doutrina da Trindade. Ela vai nos revelar mais 3 outras doutrinas. E para você entender essas 3 outras doutrinas, você precisa entender sobre a Trindade. Quais são as outras doutrinas intrinsecamente ligadas na Trindade? É justamente a doutrina de Deus, teologicamente falando, sobre teologia. A outra doutrina ligada à Trindade é a doutrina do Filho, do seu Jesus, que chamamos teologicamente de doutrina da Cristologia. E a terceira doutrina ligada à Trindade é a doutrina da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. Ok? Então, entendendo a doutrina da Trindade, você vai também entender sobre essas 3 outras doutrinas que são indispensáveis para a nossa vida. Ok? Então, o termo Trindade é usado geralmente para exprimir ideias bem distintas e até diferentes manifestações de Deus. Nós já falamos aqui na forma trina, maneira trino de Deus se manifestar, né? Então, a divindade é uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que significa simplesmente triunidade, né? Ou seja, 3 pessoas distintas em uma só, tendo a mesma essência. Não é 3 deuses, não são aqui 3 poderes, não são aqui 3 forças, mas o único Deus, Deus uno, que se manifesta na pessoa das 3 pessoas distintas, porque na revelação dessas pessoas elas são distintas. Distintas por quê? Porque se revelam diferentes na manifestação, na revelação, né? Se revela como Pai, como Filho e como Espírito Santo. E aí nós já falamos, temos provas cabíveis da doutrina da Trindade. Em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13, o apóstolo Paulo também, ele vai dar, né, a cabível prova através da bênção dos apóstolos. No batismo, quando Jesus vai falar sobre o batismo, da ordem da evangelização, ele também vai ensinar, quando for batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está em Mateus 28, versículo 19. Então, a doutrina da Trindade, ela é aprovada em todas as Escrituras, né? Então, isso é muito importante nós entendermos essa revelação da doutrina, onde nós cremos na sua existência. Você não vai encontrar a expressão Trindade nas Escrituras, nem no Antigo, nem no Novo Testamento, mas ela está lá revelada, né, tanto no Antigo Testamento, desculpe, como no Novo Testamento. Lá está a pessoa distinta da Trindade, né, como um Deus trino, porque é o único Deus que se revela de forma distinta, né, em
espaços diferentes, né? Então, nós temos aí, a doutrina mostra que Deus não tem sido eternamente um solitário isolado. Deus é um ser que trabalha em conjunto, né? Em três pessoas distintas, né? Estão diante de Deus, né? Como um único Deus verdadeiro. E é importante entender, né? Quando nós vamos trabalhar a pessoa a pessoa de Deus, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, que estão intrinsecamente ligados numa única pessoa. Quando nós vamos trabalhar separadamente essas três pessoas, nós vamos observar que não existe neles nenhuma diferença no que diz respeito à sua essência. Por exemplo, Jesus, ele recebe adoração tanto quanto Deus. Embora se manifestou como homem, né? Foi revelado nas Escrituras como filho do homem, né? Filho de Deus, nascido de mulher, como disse o apóstolo Paulo no capítulo 4, versículo 4, vindo porém à plenitude dos tempos, nasceu Jesus, nascido de mulher. Mas ele era o verbo de Deus. O apóstolo João, evangelista, no capítulo 1, vai revelar algo importante sobre a deidade do Senhor Jesus. E a deidade do Senhor Jesus, ela é muito importante para entender que ele e o Pai é um só, né? Ele faz parte dessa unidade, porque está escrito: e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, né? E nada do que se fez se havia feito sem a existência e a presença do verbo. Veja que Jesus é alguém pré-existente. Ele não vai existir após o seu nascimento, não. Ele já existia, ele é pré-existente. Certa feita, ele vai, no confronto com os fariseus, dizer a seguinte expressão: antes de Abraão existir, eu sou, né? E a palavra eu sou é uma expressão ligada à pessoa do eterno, à pessoa de Deus. Somente Deus poderia pronunciar essa expressão eu sou, né? Então Jesus usa essa expressão para si. Ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou, né? Então, isso vai arrogar para Jesus exatamente aquilo que ele é como Deus. Ele é homem, né? Se manifestou como um homem, se revestiu de carne, mas ele é o verbo de Deus. Ele é a expressa imagem, como disse Colossenses, o apóstolo Paulo à igreja de Colosso, ele é a expressa imagem do Deus invisível, né? Em muitas outras passagens bíblicas nós vamos perceber que Jesus aceita a adoração, né? A Bíblia vai falar que ele vai curar 10 paralíticos e 9 judeus, né, que estavam enfermos, não voltam para adorá-lo, apenas um, e esse era samaritano. E quando ele adora, ele se prostra diante de Jesus. Jesus não repreende por estar adorando ele. Ele recebe a sua adoração, inclusive até exige, ele cobra, porque os outros não vieram agradecer a Deus, né, adorar a Deus. Então, é uma exigência dele como Deus, como Senhor, né? E muitas outras passagens bíblicas, todos aqueles que se prostraram diante de Jesus, a mulher cananeia, né? O cego de Jericó, o paralítico e tantos outros que vieram distantes, adorando a Jesus, os próprios discípulos, Marta, Maria, né? Quando viram Jesus ressuscitar Lázaro, se prostraram diante dele e adoraram. E Jesus não reclamou, Jesus não impediu eles de receber adoração. Jesus recebeu todas aquelas expressões de adoração, porque ele é o Deus encarnado, né? O próprio Deus estava ali. Inclusive,
Jesus, no capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu João, ele vai falar que ia para o Pai, estava dando uma palavra de consolo para os seus discípulos, e os seus discípulos, eles estavam dizendo, Senhor, mostra-nos o Pai, não é? E ele vai dizer, olha, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Ou seja, o Pai estava nele, né? Ele vai dizer, mostra-nos o caminho. E Jesus vai dizer em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, né? Então Jesus, ele se revela como um Deus, o próprio Deus está ali, né? E uma outra verdade absoluta também é que se ele não fosse Deus, ele também não poderia se tornar o nosso Redentor, porque existe uma doutrina na expiação do sacrifício do Calvário chamado redenção, e essa redenção estaria implicando duas verdades aí. Ele precisava se colocar diante de Deus como um sacrifício em nosso lugar, sendo nosso representante como homem, mas ele precisava se colocar diante de Deus como alguém perfeito, porque o Cordeiro, que era uma representação dele ali, Jesus representava o Cordeiro, tinha que ser perfeito. E na condição de homem, ele não poderia se apresentar em condições de perfeição, porque ele estava na condição de pecador, sem pecado, mas representando o pecador. Na condição de pecador, aquele sacrifício jamais poderia ser perfeito. Mas na condição de Deus que ele era, porque ele estava ali numa revelação do próprio Deus, né, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, nesse sentido, ele se revelou como Deus ali, como homem, né, perfeito na condição de Deus, né? Embora não pecou, ele não pecou, não havia pecado nele, né? Porque ele era ali o próprio Deus encarnado. Então, nesse sentido, ele encarna em si mesmo a própria divindade, né? A própria divindade. Ele era o único que poderia tirar o pecado do mundo. Nenhum ser humano, né, sem pecado poderia tirar o pecado do mundo, né? Mas ele veio e disse João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele é Deus, não há dúvida nisso. Ele é a expressa imagem do Deus vivo, do Deus eterno. E ele é eterno, não é? A morte não conseguiu detê-lo no Calvário. Veja que a doutrina da ressurreição é mais uma prova de que ele é Deus. Se ele não fosse Deus, ele não teria ressuscitado. A morte teria detido ele no Calvário, não é? A sepultura tinha detido os seus restos mortais lá. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele se fez, né, ressurreto, né? Ele venceu a morte. E ao terceiro dia, diz a Bíblia, ou melhor, após aos 42 dias, foi assunto aos céus. E a Bíblia vai dizer que a sua carne, o seu corpo, ele ressuscitou como era antes, embora glorificado. Ele mostrou suas chagas aos discípulos, ele mostrou do lado onde o soldado tinha encravado, não é, a lança, e disse a Tomé, veja Tomé, sou eu mesmo. Ele chegou a comer pão e peixe com os discípulos à beira da praia, antes da sua assunção aos céus. Então, Jesus ressuscitou. Ele é Deus encarnado, o Deus vivo ressurreto, e que em breve voltará. Quando ele foi assunto aos céus, os anjos apareceram e disseram, varões galileus, por que estáis aí olhando para o alto? Este que foi assunto aos céus, da mesma forma que subiu, voltará. Então ele é Deus. Então a Trindade é uma doutrina verdadeira, que jamais pode ser
algo que não possa ser acreditado dentro dessa revelação que nós estamos trazendo para você, à luz das Escrituras. É a palavra de Deus revelada na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a Trindade revelada de forma distinta, né? Em cada situação, em cada passagem, dentro da sua realidade. No princípio, Deus criou todas as coisas, depois se manifestou na pessoa do seu Filho, e agora, no nosso tempo, nossa era, se manifesta na pessoa do Espírito Santo. Então são três pessoas distintas com a mesma essência, não é? E a mesma adoração que se dá ao Pai, se dá ao Filho, e a mesma adoração que se dá ao Filho se dá ao Espírito Santo. Não existe aqui um poder maior, uma majestade maior. É um Deus trino, Deus único, que apenas se revela em três pessoas distintas dentro da sua realidade do plano da salvação. Então, para o plano da salvação se manifestar, aprove Deus se revelar de forma distinta na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, que hoje nos auxilia, nos fortalece, prepara a igreja e certamente um dia entregará a igreja ao noivo, que é Jesus. E vamos estar para sempre com o Senhor, lá na glória, eternamente, gozando dessas maravilhas, dessas coisas gloriosas que não foram reveladas ao coração do homem, nem subiu ao entendimento. Deus abençoe você, sua vida, sua família, seu ministério, que você possa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Vamos viver respeitando a pessoa da Trindade, que é o nosso Deus. O Deus revelado na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não se esqueça, é preciso compreender a doutrina da Trindade, compreendendo, estudando sistematicamente a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são doutrinas básicas da Igreja do Senhor Jesus. Mais tarde estaremos abordando sobre a pessoa do Pai, estudando sobre teologia. Teo significa Deus e logia estudo sobre as coisas de Deus. Cristologia, Cristo, e logia estudo sobre Jesus. E estaremos estudando pneumatologia, que abordará a pessoa do Espírito Santo. Estudando esses três, estaremos entendendo a revelação da Trindade com mais clareza, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe.